Segunda parte. Com firme e terrível propósito, começa a percorrer o caminho místico, transcendental, por meio de grandes sacrifícios e sofrimentos intencionais. Sua meta única foi trabalhar seriamente na aniquilação do ego, na castidade e no sacrifício pela humanidade. É isso. Mas lá na frente eu vou falar sobre isso, né? Sobre a aniquilação do ego, a castidade e o sacrifício pela humanidade. Quando contava com 30 anos, o mestre Samael realiza seu juramento mais solene, o de despertar a Kundalini, custe o que custar. A Kundalini é uma serpente que fica enroscada no chakra básico e que quando ela se desenvolve, ela vai subindo pelos outros chakras até chegar no chakra coronário, que fica mais ou menos por aqui. Então, o mestre Samael dizia que tinha que despertar a Kundalini, custe o que custar. Assim, auxiliado por sua esposa e companheira de toda a vida, Arnoldo Garro de Gomes, cujo nome iniciático era Venerável Mestre Litelantes, percorre o caminho da ascensão das 7 serpentes sagradas do fogo e das 7 serpentes divinas da luz. Todo esse grande trabalho era fundamentado na magia sexual, na alquimia tântrica e a ascensão da Kundalini, de vértebra em vértebra, lentamente e de acordo com os méritos do coração, tendo sempre presente a santidade e o sacrifício. Outro ponto polêmico da gnose samaeliana é essa questão da magia sexual. Porque, segundo Samael, para despertar a Kundalini, para que ela suba pela coluna vértebra por vértebra, é necessário praticar essa alquimia tântrica. Mas muitas pessoas questionam, será que é mesmo necessário essa magia sexual, essa alquimia tântrica, né? Mas lá na frente eu vou explicar melhor sobre isso também. Passando por essas iniciações sagradas, o mestre chega a um ponto de sua vida interior, que é verdadeiramente um fato cósmico para todos os irmãos gnósticos. No dia 27 de outubro de 1954, realiza-se o advento do Logo Samael, dentro da alma do Bodhisattva, a manifestação humana de um mestre, Aum Weor. Então, até aqui ele se chamava Aum Weor. Mas depois desse evento que vai acontecer, ele vai se chamar Samael Aum Weor. Isso se dá no Sumo Supremo Sanctuário, que se localizava na Colômbia. Este templo desapareceu por completo. Encontra-se agora na 4ª dimensão.
Lembrando que nós estamos na terceira dimensão, né? Então a quarta dimensão seria algo mais etérico, né? Uma coisa assim. Vários irmãos do templo reuniram-se para este grande acontecimento cósmico. Entre os mestres encontravam-se os mais destacados paladinos gnósticos, tais como os mestres Litelantes, Kefren, Jonas, Taron Pavone, Sanfragarata e Sum Sum Dum. O mestre Samael entrou no templo, deitou-se, com os braços abertos, sobre uma pesada cruz de madeira, e permaneceu assim por 3 longos dias. Os vários mestres ali presentes realizaram uma longuíssima cadeia, ficando o mestre Samael como que morto. Suas funções vitais ficaram em total suspensão. Então vejam, né, como deve ter sido difícil isso, porque o mestre Samael entrou no templo, deitou-se com os braços abertos sobre uma pesada cruz de madeira e permaneceu assim por 3 longos dias. E os mestres que estavam lá fizeram uma longuíssima cadeia, né, para manter a vitalidade do corpo físico do mestre. E ele ficou lá deitado como se estivesse em estado cataléptico, né? Porque suas funções vitais ficaram em total suspensão para aquele evento cósmico que iria acontecer. A mestra Litelantes, que era a esposa sacerdotisa do mestre Samael, em uma visão mística, descreve como a montanha da Sierra Nevada. A Sierra Nevada se ilumina com a chegada do quinto anjo do Apocalipse. Ele, o Cristo cósmico de Marte, desce dos mundos superiores em uma bela carruagem e penetra no corpo do mestre. Então veja só a visão que a mestra Litelantes teve aqui, né? Naquele dia em que aconteceu a encartação, né, do mestre Samael, a mestra Litelantes viu que a montanha da Sierra Nevada, lá na Colômbia, ela estava se iluminando naquele dia. Porque ali não era um ser qualquer que estava chegando, era o quinto anjo do Apocalipse. Ele era o Cristo cósmico de Marte. Ele vinha descendo dos mundos superiores em uma bela carruagem e penetra no corpo do mestre. Isso é uma coisa muito grandiosa, né? Logo depois, o corpo do mestre voltou à vida. Ou seja, ele recobrou seus sentidos físicos, e foi se movendo lentamente. Porque depois de 3 dias, com os braços abertos, numa cruz pesada, de madeira,
eu acho que esse corpo devia estar totalmente dormente, né? Não consigo nem imaginar, assim. Então, é por isso que os mestres que, que estavam fazendo a cadeia precisavam continuar lá por 3 dias fazendo essa cadeia, para que aquele corpo que estava lá, de braços abertos na cruz, ele não perdesse completamente a sua vitalidade. Onde eu ia mesmo? Sim, aí o corpo do mestre voltou à vida. Ou seja, ele recobrou seus sentidos físicos e foi se movendo lentamente. E ele, após abrir os olhos, pergunta: onde me encontro? Me sinto duplo. É porque aqui aconteceu a encarnação, o advento de Samael, né? Então, quando ele penetrou no corpo do mestre, ele se sentiu um pouco estranho. Aí ele perguntou assim: onde me encontro? Me sinto duplo. A partir desse instante, o advento de nosso Redentor realizaria sua marcha triunfal, como o quinto anjo do Apocalipse, o avatar de Aquário. Então, assim, o que é o quinto anjo do Apocalipse? É aquele que veio anunciar uma nova era. É a era de Aquário. A era de peixes termina e começa a era de Aquário. Se eu não me engano, segundo a gnose samaeliana, a era de Aquário foi iniciada no ano de 1962. Não lembro agora o mês e o dia, não lembro exatamente, mas o ano foi 1962. Porém, outras correntes esotéricas, místicas, iniciáticas divergem com relação à data. Uns dizem que foi nos anos 20, outros dizem que foi nos anos 50, outros dizem que foi nos anos 90 e outros dizem que foi após o ano 2000. Então ninguém sabe de fato quando é que começou a era de Aquário, assim, não? Pelo menos até onde eu sei, não há nenhuma convergência com relação a essa data do início da era de Aquário. E tem algumas correntes que dizem que essa era de Aquário ainda vai começar daqui a 500 anos. Então isso aí é uma coisa que eu preciso estudar mais, assim, sobre a era de Aquário. Ela começou ou não, afinal? Né? Já que há tanta divergência sobre isso. Então, essa data do advento de Samael é celebrada hoje sempre em todos os lumisiais gnósticos do mundo todo. Leiamos o importante comentário de um dos mais fiéis discípulos do mestre Samael, o senhor Celestino Lopes Lindo, sobre o advento do Cristo Samael. O evento mais extraordinário que ocorreria na Sierra Nevada, lá na Colômbia, foi o advento do mestre Samael. Os fenômenos que se apresentaram foram dias longos e noites curtas, tormentas elétricas, as trevas que rodearam a Sierra Nevada eram quase intransponíveis. Vamos dar continuidade no próximo vídeo.